O pó não é apenas sujeira aqui. O pó é o que resta dos gritos. É o sedimento dos impérios que ruíram, das promessas quebradas em altares de pedra, dos últimos suspiros, diamantes separados pela guerra. Eu respiro esse pó há tanto tempo que meus pulmões devem parecer o interior de uma chaminé esquecida. O ar na grande biblioteca de Etelgard tem um peso específico, uma densidade que pressiona os ombros, curvando a espinha não pela gravidade, mas pela responsabilidade. Caminho pelos corredores do setor 72, onde as estantes são feitas de ossos de baleias estelares, curvando-se em arcos góticos que desaparecem na escuridão do teto, se é que existe um teto. O som dos meus passos ecoa, mas não como deveria. O toque-toque da minha bota de couro, gasto contra o piso de mármore negro, reverbera com um atraso de segundos, como se o próprio tempo tivesse preguiça de registrar minha passagem. Ou talvez, apenas talvez, o tempo tenha medo de mim. Eu sou Elias, e eu sou o carcereiro da eternidade. Dizem que o inferno é a repetição. Estão errados. O inferno é o esquecimento. E meu trabalho, minha maldição, é garantir que nada seja esquecido. Mas hoje a atmosfera tem um sabor metálico, um gosto de sangue seco na ponta da língua. Eu paro diante de uma prateleira que guarda a história das civilizações submersas. O couro dos livros está úmido, cheirando a salmoura e algas podres. Passo meu dedo indicador, nodoso e manchado de tinta perpétua, pela lombada de um volume grosso, intitulado A Queda de Atlantis. O livro estremece ao meu toque. Eles estão vivos. Sabe, todos eles. Cada livro aqui contém uma alma, uma consciência fragmentada, gritando em silêncio para ser lida, para ser lembrada. Se você ficar muito tempo em silêncio absoluto, pode ouvi-los, um zumbido constante, como um enxame de abelhas furiosas presas dentro de um crânio. Hoje, o zumbido está diferente. Está assustado. Eu sinto uma pontada no peito, uma arritmia que não tem nada a ver com minha idade incalculável. É um pressentimento. Aquele tipo de intuição visceral que faz os pelos da nuca se eriçarem, avisando a presa que o predador já está na sala. Mesmo que ela ainda não o tenha visto, ergo minha lanterna. A chama azulada treme, projetando sombras longas e distorcidas que parecem garras tentando me alcançar. Continuo a andar. A biblioteca é infinita, um labirinto de penhros onde escadas sobem para descer e corredores levam a lugares que existiam ontem, mas não existem hoje. Mas eu conheço o caminho. Meus pés conhecem o caminho para o santuário central, o coração pulsante deste lugar. É lá que fica o livro mestre, o catálogo de todas as vidas, o registro dos registros. Enquanto caminho, minha mente divaga para o passado, ou o que eu acho que é o passado. Memórias aqui são traidoras. Ela se mistura com as histórias que li. Às vezes, não sei se a lembrança de um beijo sob a chuva é minha ou se a roubei de um poeta morto há milênios. Mas há uma memória, uma que é nítida como vidro quebrado. Elara, o nome dela sai dos meus lábios num sussurro, e vejo a poeira dançar com a vibração da palavra. Lembro-me do cheiro dela, jasmim e pergaminho velho. Lembro-me do toque frio de suas mãos nas minhas faces quentes, na noite em que o pacto foi selado. Você vai esquecer. Elias, ela disse, com os olhos cheios de uma tristeza oceânica. A eternidade cobra um preço. Para guardar todas as histórias, você terá que abrir mão da sua. Eu ri, na época. A arrogância da juventude, a crença estúpida de que o amor era uma âncora forte, o suficiente para resistir à erosão dos séculos. Eu nunca vou esquecer você, eu prometi. Eu vou escrever nossa história no livro mais seguro da biblioteca, e vou lê-la todos os dias. Que tolo, que grandioso e trágico tolo eu fui. Chego ao santuário. É uma rotunda vasta, cercada por espelhos, que não refletem a imagem de quem está diante deles, mas a imagem de quem a pessoa foi ou quem ela poderia ter sido. Evito olhar para os espelhos. A última vez que o fiz, vi um monstro feito de tinta e desespero, e levei semanas para convencer a mim mesmo de que aquilo não era eu. No centro, sobre um pedestal de obsidiana polida, repousa o meu livro, o Codex Elias. Nunca o abri, em anos de serviço, guardando trilhões de volumes. Nunca tive a coragem de ler o meu próprio. Havia um conforto na ignorância, uma segurança em saber que a minha história estava ali,
preservada, segura, que, se algum dia eu começasse a desaparecer, se a demência dos imortais começasse a corroer minha identidade, eu poderia simplesmente abrir aquelas páginas e me reencontrar. Era minha apólice de seguro contra o nada, mas o gosto de sangue na boca persiste. O medo, frio e gelatinoso, se instala no meu estômago. Minha mão treme violentamente enquanto me aproximo do pedestal. A lanterna balança, fazendo a luz dançar de forma maníaca sobre a capa de couro escuro. Posso sentir o calor emanando do livro, ou talvez seja o frio. É uma temperatura que queima. Abra! Sussurra uma voz na minha cabeça. Não é a minha voz, é a voz da biblioteca. Ela está curiosa, ela está faminta. Coloco a lanterna no chão. O som do metal batendo na pedra soa como um tiro de canhão no silêncio opressivo. Com as duas mãos, seguro a capa pesada. O couro parece pele humana ao toque. Macio, oleoso. Sinto uma resistência, como se o livro não quisesse ser aberto. Como se ele estivesse segurando suas próprias páginas, com força, envergonhado do que tem menos ou não tem menos a mostrar. Eu forço. A capa cede com um gemido, o som de uma árvore antiga partindo ao meio durante uma tempestade. O livro se abre e o meu mundo, o meu universo cuidadosamente construído de palavras e memórias, desmorona. Branco. A primeira página. Branca, imaculada. Nem uma mancha de tinta, nem uma letra, nem um borrão. Nada, o ar foge dos meus pulmões. Sinto como se tivesse levado um soco no plexo solar. Minhas pernas fraquejam e eu caio de joelhos diante do pedestal. Minhas mãos, agarrando as bordas do livro, como um náufrago, agarram um pedaço de madeira. Não, eu sussurro. A palavra é estrangulada, patética. Viro a página. Branca. Viro outra. Branca. Outra. 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 Eu viro as páginas freneticamente. O som do papel rasgando o silêncio, como chicotadas. Centenas, milhares de páginas. Todas vazias, um deserto de neve sem fim. Uma vastidão de nada. Onde está minha infância? Onde está o dia em que aprendi a ler? Onde está a Guerra das Sombras? Onde está o dia em que aceitei ser o guardião? Onde está Elara? O pânico se transforma em horror. O horror se transforma em uma dor física, aguda, lancinante. Minhas memórias, elas eram reais? Ou eram apenas delírios de um velho louco trancado em uma tumba de livros? Se não está escrito, não aconteceu. Essa é a lei da biblioteca, a lei que eu servi fielmente por milênios. O que não é registrado é dissipado. Se o meu livro está em branco, então eu não existo. Eu sou um fantasma, um eco sem voz. Elara, eu grito para o vazio da rotunda. Elara, você prometeu, você disse que eu esqueceria, mas não disse que eu desapareceria. O eco do meu grito volta para mim, zombeteiro. De repente, percebo algo na página aberta diante de mim. Uma pequena alteração na brancura perfeita. Aproximo meu rosto, quase encostando o nariz no papel. Há uma textura ali, uma umidade. Uma única gota de tinta fresca cai do nada e aterra no centro da página. Ela é negra como piche, densa e viscosa. Ela não é absorvida pelo papel. Ela fica ali, pulsando, crescendo, então começa a se mover. A tinta se estica, formando linhas finas, como teias de aranha, desenhando formas, contorcendo-se em agonia. Ela não está escrevendo palavras. Ela está desenhando um rosto. Eu recuo, horrorizado, mas incapaz de desviar o olhar. O rosto se forma com detalhes grotescos, olhos vazios, boca escancarada, num grito silencioso. É o meu rosto. Mas não é o meu rosto de agora. É o meu rosto morto. A pele está podre. Os olhos foram comidos por vermes. É um retrato da minha mortalidade, algo que eu pensei ter abandonado há muito tempo. E então, abaixo do desenho, a tinta começa a formar palavras. Letras góticas, afiadas, agressivas. Sinto um tremor no chão. Não é um terremoto. É a biblioteca. As estantes ao longe começam a ranger. Ouço o som de livros caindo, milhares deles despencando das prateleiras como pássaros mortos caindo do céu. O sistema imunológico da biblioteca foi ativado. Ela percebeu a anomalia. O livro em branco não é apenas uma tragédia pessoal. É um erro no código da realidade. E a biblioteca corrige erros. Ela apaga erros. Eu sou o erro. Levanto-me. Cambaleando, a lanterna no chão pisca e a chama azul
muda para um vermelho colérico. As sombras ao meu redor se alongam, destacando-se das paredes, ganhando tridimensionalidade. Figuras encapuzadas feitas de escuridão pura começam a emergir dos corredores que levam à rotunda. Eles não têm rostos, apenas buracos, onde a luz é devorada. Os silenciadores. Lendas diziam que eles existiam. As lendas diziam que eles eram os zeladores finais, aqueles que vêm quando uma história precisa terminar à força. Eu nunca acreditei. Eu achava que eu era a autoridade máxima aqui. Como eu estava enganado. Eu sou Elias. Eu grito, erguendo as mãos, convocando a magia antiga que corre nas veias da arquitetura deste lugar. Eu sou o guardião. Vocês me obedecem. As figuras não param. Elas deslizam pelo chão sem fazer som, como manchas de óleo na água. Uma delas se aproxima do pedestal. Ela estende um braço longo, disforme, em direção ao meu livro em branco. Se eles tocarem no livro, se eles fecharem o livro, eu deixo de existir. Não apenas morro, eu serei apagado de todos os momentos do tempo. Nunca terei nascido. Elara nunca terá me conhecido. O sacrifício dela terá sido em vão. A raiva explode dentro de mim, uma supernova de indignação. Não pela minha vida, mas por ela, por Elara. Se eu for apagado, a memória dela morre comigo, pois sou o único recipiente que resta da sua existência. O mundo a esqueceu, os livros a esqueceram. Só eu a mantenho viva dentro deste crânio poeirento. Não, eu rujo. Eu me lanço sobre o pedestal, abraçando o livro contra meu peito. O couro queima minha pele através das vestes. Um frio abrasador que penetra até os ossos. Sinto as garras de um silenciador roçarem meu ombro. A sensação é de vácuo absoluto, como se aquela parte do meu corpo tivesse sido anestesiada e depois arrancada. Giro sobre os calcanhares, brandindo a lanterna como uma massa. A chama vermelha atinge a sombra e a criatura solta um guincho, que não é som, mas uma vibração que faz meus dentes doerem. Ela recua, dissolvendo-se momentaneamente em fumaça, mas há dezenas deles, centenas. Eles estão vindo de todos os lados, descendo pelas paredes, gotejando do teto. Eu corro, abraçado ao livro em branco, corro para fora da rotunda, em direção ao labirinto das memórias esquecidas. É a parte mais perigosa da biblioteca. Um lugar onde a geometria não faz sentido, onde a gravidade muda de direção a cada 10 passos. É o único lugar onde eles podem ter dificuldade em me seguir. Enquanto corro, ouço o som da biblioteca mudando. As estantes estão se movendo, os corredores estão se fechando. Ela está tentando me prender, ela está tentando me digerir. Meus pulmões queimam, minhas pernas velhas protestam a cada impacto, mas minha mente está focada em uma única imagem, nítida e dolorosa. O rosto de Elara na chuva. Escreva. Eu sussurro para o livro, pressionado contra meu peito, enquanto salto sobre um abismo entre duas seções de enciclopédias flutuantes. Maldito seja. Escreva alguma coisa. Olho de relance para a página aberta. A tinta negra ainda está lá, mas o desenho do meu rosto morto está mudando. As linhas estão se reorganizando com a trepidação da minha corrida. Agora, não é mais um rosto, é uma bússola. Uma seta negra, tosca e trêmula, apontando para o norte. Mas não existe norte aqui. A seta aponta para baixo, para as profundezas, onde os livros proibidos são acorrentados, onde a luz nunca tocou, onde, dizem as lendas, reside a tinta primordial, menos a substância da qual a própria realidade foi escrita. Se o meu livro está vazio, talvez eu precise de uma tinta mais forte do que a memória para preenchê-lo. Talvez eu precise reescrever minha existência à força. Um silenciador bloqueia meu caminho, surgindo do chão à minha frente. Ele é enorme, uma parede de escuridão. Ele levanta uma mão e sinto o ar ao meu redor solidificar. Estou preso. Olho para trás. Eles estão vindo. Olho para frente. A morte. Olho para baixo, para o abismo insondável que se estende ao lado da passarela. A seta no livro aponta para lá, para a queda. É sacrifício. É loucura. Mas é a única direção que a história me oferece. Elara, eu murmuro, fechando os olhos. Segure minha mão. E então, com o livro pressionado contra o coração, eu salto para a escuridão. O vento uiva nos meus ouvidos. A gravidade me puxa com a fome de um amante abandonado. Enquanto caio,
Vejo as luzes da biblioteca ficarem para trás, transformando-se em estrelas distantes num céu de papel. Estou caindo em direção ao nada, mas no meio do nada, sinto o livro esquentar contra meu peito. Ele está começando a pulsar como um coração. A queda não é o fim. A queda é apenas a virada da página. E eu juro, por todo o pó e toda a tinta deste universo maldito, que não vou deixar esta página em branco. Eu vou escrever lá, com sangue se for preciso. A saga do Guardião não acabou. Ela acabou de começar a ser escrita. E a primeira palavra será